Amém, queridos? Queridos, nós estamos entrando em um novo ciclo. Um novo ano sempre aponta para um novo ciclo, amém? Nós estamos entrando em um novo ciclo nas nossas vidas. Estamos iniciando esse ciclo. É o início de um novo ano. E o desafio desse ano é olhar para 2019 com os olhos da fé. Semana passada eu falei um pouquinho com vocês para nós começarmos a olhar 2019 com os olhos da fé. Começar a olhar com os olhos da fé para 2019. E esse é o grande desafio. Queridos, o diabo, nosso inimigo, ele quer que eu e você ficamos na esfera dos nossos sentimentos. Ele sempre vai nos atacar para a gente ficar na esfera dos sentimentos. Por quê? Porque daí nós começamos a pensar assim: se eu não sinto, não é real. Se eu não vejo, não é real. Se eu não posso pegar, não é real. E nós lutamos com isso, queridos, porque o diabo ele sempre tenta nos prender nos nossos 5 sentidos. Ele tenta nos travar naquilo que nós vemos. Só é real se você vê. Quando eu falo que 2019 vai ser o melhor ano da sua vida, muitas vezes o diabo vai atacar e vai falar: não, só creio vendo. Só que com Deus o processo sempre foi ao contrário. Primeiro nós cremos, depois nós vemos. Primeiro nós cremos, depois nós vemos. Então nós precisamos trabalhar isso, queridos, para que a gente possa ver 2019 com os olhos da fé, queridos. Nós levantamos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo. Nós temos um escudo que se chama o escudo da fé. E quando nós erguemos o escudo da fé, nós começamos a apagar os dardos inflamados do inimigo. Porque o inimigo vive nos bombardeando, queridos, com dardos inflamados. Ele sempre tenta nos prender no campo da razão. Ele sempre tenta nos prender no campo das emoções. Porque se ele nos prende no campo das emoções, você já viu como você perde para as suas emoções? Você já viu quando as emoções tomam conta, você se perde? Você já fez algo assim que durou 1 minuto e meio, que você fez assim no meio de uma emoção, e você fala: não devia ter feito. Alguém já fez isso? Por causa de 1 minuto, você pode destruir um relacionamento de anos. Por quê? Porque você caiu para o campo das emoções. E o diabo sempre vai tentar nos prender no campo das emoções. Mas graças a Jesus nós temos o escudo da fé. E eu e você, nós vivemos por fé, não por aquilo que nós sentimos. Digam amém para mim. Amém. Que você crê nisso. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Amém? Em quem eu e você temos depositado a nossa fé? O objeto da fé, queridos, é importante. Nós precisamos definir o objeto da nossa fé. Em quem nós temos colocado a nossa fé? Nós temos colocado a nossa fé, queridos, em Deus. A nossa fé não é depositada na nossa capacidade. A nossa fé não é depositada naquilo que nós sabemos. A nossa fé não é depositada nas nossas capacidades. A nossa fé não é depositada na nossa performance. A nossa fé, ela não é depositada nas nossas habilidades, naquilo que nós fazemos de bom. A nossa fé tem uma direção. A nossa fé, ela é depositada em Deus. Um dos princípios elementares que nós temos em Hebreus 6 é fé em Deus. E a nossa fé está em Deus. A nossa capacitação é depositada em Deus. Nós fazemos e somos capacitados para fazer porque nós temos fé em Deus. O objeto da nossa fé precisa ser definido, queridos. E a nossa fé é depositada em Deus. Amém? Nós temos a nossa fé depositada em Deus, mas que Deus? O Deus Todo-Poderoso. Abram comigo em Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Deus tinha feito uma promessa para Abraão,
que daria um filho para ele, e esse filho descenderia uma multidão de pessoas. Abraão estava sem filho ainda, e ele já tinha 99 anos de idade, ele estava assim, sem saber o que ia acontecer. E Deus aparece para Abraão e fala assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus se apresenta para Abraão, e essa é a primeira menção do Todo-Poderoso, essa é a primeira menção do El Shaddai. El Shaddai significa Todo-Poderoso. Essa é a primeira menção na Bíblia que essa palavra aparece, El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Deus chega para Abraão já com 99 anos de idade, com uma promessa que mesmo depois de velho ele teria um filho. Deus aparece para ele. Como que Deus se apresenta? Eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus mesmo se responsabiliza do seu caráter. Deus mesmo se apresenta como El Shaddai. Deus mesmo se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes você vai ver pessoas levantando altares e colocando nomes em Deus que representam o caráter de Deus. Gideão, quando foi chamado para libertar o povo, ele fez um altar e ele colocou o nome como nome: Deus Jeová Shalom, o Deus da paz. Mas quem que falou Jeová Shalom? Foi Gideão. Só que aqui para Abraão, o próprio Deus se denomina como Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender? Esse é o Deus que eu e você servimos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus aparece para Abraão e lhe afirma a promessa novamente. Corra um pouquinho lá em Gênesis 18, do 13 ao 14. Em Gênesis 18, Deus aparece de novo para Abraão, confirma a promessa, fala: você vai ter um filho, e vai ser de Sara. E quando Deus está tendo essa conversa, Sara escuta a conversa que Deus está tendo com Abraão e ela ri. E olha que interessante o que Deus fala. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz, eu ainda, havendo já envelhecido? Havendo eu já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara olha com os olhos naturais e ri. Ela fala: como eu, já velha, já não tenho o fluxo das mulheres, eu já não tenho mais o ciclo de reprodução das mulheres, como eu vou poder dar um filho a Abraão? Quando Sara escuta Deus falando com Abraão, o que ela faz? Ela olha com os olhos naturais e ri. Como eu, velha, e meu marido velho, vamos ter um filho? E Deus fala para Abraão: já que Sara riu, porque Sara riu, dizendo: na verdade darei à luz, ainda havendo já velho. Deus faz uma pergunta para Abraão, e essa pergunta me marcou. Ele fala assim: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Essa é uma pergunta que Deus faz para Abraão. E eu quero fazer essa pergunta para você: haverá algo difícil para o Senhor? Haverá algo difícil para o Senhor? Na sua vida haverá algo difícil para o Senhor? Você consegue entender o Deus que nós depositamos a nossa fé? É um Deus que pergunta para Abraão, seu amigo, fala: Abraão, você que é meu amigo, haverá alguma coisa difícil para mim fazer? Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu dei início aos planetas. Eu dei início à raça humana. Eu dei início a toda a criação. Haverá algo difícil para eu fazer? Você consegue entender o Deus que nós depositamos a nossa fé? Haverá algo difícil para Deus realizar em 2019 na sua vida? Haverá algo difícil? Haverá algum impossível para Deus realizar na sua vida nesse ano? Não, queridos. Olhe com os olhos da fé. Na fé que nós temos depositado no Deus do impossível.
No tempo determinado, queridos, as coisas acontecem. No tempo determinado as coisas acontecem. Eu quero falar uma coisa para você. Receba isso como uma palavra profética. Chegou o tempo de milagres na sua vida. Chegou o tempo de restauração sobre a nação brasileira. Queridos, chegou o tempo de restauração da nação brasileira. É o tempo que foi profetizado, muitos oraram, queridos. Foi feito muito ato profético, muito jejum, muita oração. Essa oração subiu aos ouvidos do Senhor. 2019 é o tempo de Deus, queridos, para o Brasil. É o tempo de Deus para as nossas vidas. Não haverá impossíveis, queridos. É o tempo determinado. O Cronos e o Kairos se encontraram, é agora, queridos. É esse o tempo. 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. Creia nisso. Marcos 9:23 fala assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Nosso Deus, que depositamos a nossa fé, nesse Deus que depositamos a nossa fé, queridos, no Deus do impossível, não há limites. Nessa situação aqui, um pai de família estava com o seu filho possesso por espíritos malignos. Os discípulos tentaram expulsar, não conseguiam expulsar. Jesus desce do monte da transfiguração. Quando ele chega diante dos discípulos, ele pergunta o que está acontecendo, e está lá um menino endemoniado. O pai dele chega para ele e fala: você pode fazer alguma coisa? Jesus olha: se eu posso. O pai do menino faz o quê? Joga a bola para Jesus. Se podes fazer alguma coisa, Jesus pega e devolve a bola para ele. Fala: tudo é possível ao que crê. Daí depois o texto continua dizendo que ele, com lágrimas, ele fala assim: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes nós jogamos a bola para Jesus. Jesus faz. O que ele vai falar para nós? Tudo é possível ao que crê. A bola está com quem? Com nós. A obra da cruz foi completa, a redenção foi completa, a autoridade de Deus foi nos dada, queridos. A obra de Jesus, ela foi completa, a autoridade foi nos dada. Agora nós cremos e as coisas acontecem. Amém? Amém. Nós cremos e as coisas acontecem. Aleluia. Por exemplo, no louvor, a gente está no louvor. Só para dar um exemplo, nós estamos no louvor. Você chega no louvor e você passa o louvor, termina o culto. Você chega: pastor, não senti a presença de Deus. Não senti a presença de Deus. Você está falando da sua incredulidade. Porque primeiro eu creio, depois eu sinto. Amém? Esse é o processo. Eu creio. Quando você entra daquela porta para cá, você tem que entender que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu creio, e por eu crer eu presto culto a Ele, eu celebro a sua vitória. Amém? Amém. Por eu crer, eu levanto os meus braços. Por eu crer, eu canto. Por eu crer, eu choro. Por eu crer, eu rendo adoração a Ele. Não é porque eu sinto, eu faço, é porque eu creio, eu faço. E se eu não sentir? Eu não preciso sentir, eu creio. Amém? Amém. Então, nesse tempo, querido, de 2019, creia. Creia que vai ser o melhor ano da sua vida. Eu vou ficar falando até você acreditar nisso, isso cair no seu coração. Você pode perguntar: mas pastor, como andar por fé? Semana passada eu conversei sobre 3 passos. Se você não estava no culto, tem no nosso canal na internet. Você pode escutar a palavra novamente. Mas eu quero continuar esse pensamento. Como andar por fé? Primeiro, alimente a sua fé. Repita comigo: alimente a sua fé. Romanos 10:17 fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Queridos, a fé ela é alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé ela é alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso separar tempo para quê? Para ouvir a palavra de Deus.
Eu preciso separar tempo, queridos, para ler a Bíblia. Eu preciso separar tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu preciso separar tempo para ter comunhão com Deus. Eu preciso separar tempo. Eu preciso separar tempo em 2019 para quê? Para mim ler a palavra de Deus. Para quê? Para que ela se torne viva na minha vida. Eu preciso separar tempo. Vitórias ou derrotas, queridos, passam pela comunhão com Deus. Vitórias ou derrotas na nossa vida, queridos, passam pela comunhão com Deus. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele fala assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Querido, se o diabo tivesse uma bala na agulha para te dar um tiro na sua vida, tivesse uma bala só para te dar um tiro, ele não atiraria na tua família, ele não atiraria nos teus negócios, ele não atiraria nos teus bens, nos teus pertences. Sabe onde ele atiraria? No teu tempo devocional com Deus. Porque se ele acertar o teu tempo devocional com Deus e tirar isso da sua vida, toda a sua vida descamba. Porque se nós não formos fortes na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em todas as outras coisas. Por isso que vitórias e derrotas passam pela comunhão com Deus. Quanto mais forte eu estiver na palavra de Deus, na leitura, na oração, no jejum, mais essas coisas vão se manifestar. Vitória sobre vitória, de fé em fé e de glória em glória. Mateus 6,6, abram comigo esse texto, eu gostaria que vocês grifassem esse texto precisa ser rema nas nossas vidas, queridos. Mateus 6,6. Esse texto, queridos, tem que ser rema para mim e para você. Rema, uma palavra revelada, ela tem que ser viva, nós precisamos praticar isso. Se você viesse pedir um conselho para mim, e falasse: pastor, o que eu preciso fazer? Pratique Mateus 6,6. Pratique isso. Que você vai ver sua vida transformada. Olha o que fala. Os discípulos chegam para Jesus e pedem para ele ensinar eles a orar, nos ensina a orar. Jesus chega em Mateus 6,6 e fala assim: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Princípio da devocional. O que ele está falando? Vá para o seu quarto, feche a porta. O que é fechar a porta? Esqueça das coisas que estão acontecendo lá fora, feche a porta e ore. Porque o seu pai que vê no secreto vai te recompensar. Você quer recompensas de Deus? Todos querem. Sim ou não? Vá para o teu quarto secreto. Vá para o teu quarto de escuta. Separe tempo. Crie um ambiente onde você possa orar. Crie um ambiente onde você pode ler a Bíblia. Por quê? Porque quando você está no secreto, o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. A recompensa, queridos, de Deus, ela vem do secreto, da nossa comunhão com Deus. Essa é a coisa mais importante em nossas vidas. A razão primordial da obra de Jesus foi restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Qual que foi a parte principal da obra de Jesus na cruz? De morrer, ressuscitar e ser entronizado. Qual que é a função básica de que Jesus veio em terra? Restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Reestabelecer a comunhão entre nós. Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você tenhamos acesso a Deus. Em 2019, faça isso valer a pena, queridos. Faça a obra de Jesus valer a pena. Como que nós fazemos a obra de Jesus valer a pena? Tendo comunhão com Deus. Porque foi isso que Ele quis. Ele quis trazer o Éden novamente. Como nós cantamos, o nosso orgulho, o orgulho do ser humano, tirou o ser humano do jardim. Mas a bondade de Deus pôs o jardim em nós. Então nós precisamos cultivar o nosso jardim, a nossa comunhão com Deus, queridos. A coisa mais importante nas nossas vidas, queridos, é a nossa comunhão com Deus. Você consegue me entender?
Porque dessa comunhão, queridos, saem as recompensas de Deus. Dessa comunhão saem as respostas que nós precisamos. Dessa comunhão sai a força necessária, queridos, para nós empreendermos, para nós vivermos, para nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Vocês estão me entendendo? A nossa comunhão com Deus alimenta a nossa fé. A nossa comunhão com Deus, querido, nos faz entender quem é esse El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A nossa comunhão com Deus abre os nossos olhos para conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós vemos que Deus é um Deus do impossível, que nada é impossível para o que crê. E nós começamos a crer, não na nossa capacidade, mas nós começamos a crer em Deus. E quando nós começamos a crer nesse Deus, as coisas desse Deus começam a se manifestar nas nossas vidas. E nós começamos a ter histórias de milagres para contar, queridos. Nós começamos a ter histórias para contar da bondade e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Só que tudo nasce da onde? Do nosso quarto de escuta, nosso momento devocional. Se você perguntar para mim, pastor, o que eu faço? Viva Mateus 6,6, queridos. Feche a porta do seu quarto. Comece a desenvolver uma... Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Queridos, não existe uma regra. Feche a porta e fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Leia a Bíblia. Fale com Deus mais um pouco. Leia a Bíblia. Fale com Deus. Se não tiver o que fazer, fecha a porta, coloca um louvor, fica quietinho lá, fala, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu quero ter comunhão contigo. E Ele vai lá. Ele vai lá, você fica escutando uma música, encolhidinho, quieto, e Ele fica ali com você, e Ele tem comunhão com você. Deus, Ele é vivo, Ele existe. Ele existe, querido. Se você entrar no teu quarto e falar, Deus, vem no meu quarto aqui que eu quero ter comunhão contigo, é o que Ele mais quer. Ele vai se manifestar ali no seu quarto e Ele vai falar com você. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de teologia, você não precisa de estudos avançados. O que você precisa é separar tempo para estar com Deus. As grandes revelações, as grandes verdades de Deus vão ser cravadas no teu coração quando você estiver lá quietinho com Ele. Às vezes você não precisa nem falar nada, queridos. Queridos, eu tenho uma imagem de quando eu era adolescente, jovem, 18, 19 anos, eu tinha um amigo meu, muito gente boa, é meu amigo até hoje, o Elcio. Tinha dias, queridos, que nós não tínhamos o que fazer, a gente ficava no quarto lá de casa, no quarto assim, conversando. E tinha dias que a gente não ficava nem conversando, a gente ficava lá descansando, a gente treinava, ficava lá deitado. Sabe aquela presença de um amigo que é tão boa, assim, só a presença dele, não precisa falar nada. Jovem, assim, não tinha o que fazer, a gente ficava ali. Ele ficava no meu quarto, eu ficava deitado na cama, ele sentado no chão. E nós às vezes nem falávamos, mas ficava umas 2 horas lá sentado lá. Depois a gente ia, conversava um pouco. Você já teve gente assim na sua vida? Sim ou não? Você sabe aquela presença gostosa de um amigo que você fala, nossa, eu estou com um amigo aqui, gera um ambiente de confiança, um ambiente de amor mútuo, que você olha, poxa, o cara, eu amo esse cara, eu amo ele mesmo, eu amo esse cara. Sim ou não? Jesus é a mesma coisa, queridos. Às vezes eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta, eu coloco uma música, eu vou para o meu escritório. Meu sonho sempre foi ter um escritório, queridos. Estou montando um escritório lá. Meu sonho sempre foi ter um escritório, sabe para quê? Porque eu vou, fecho a porta, eu ligo um louvor, às vezes eu deito no chão. Eu estou falando da minha intimidade com Deus, eu deito no chão e eu fico lá deitado no chão. Eu não fico orando horas, queridos, mas eu fico lá deitado no chão. Às vezes eu sento, daí eu vou tomar um chimarrão, e eu falo, Jesus, vem tomar um chimarrão comigo. E eu sento no chão e tomo um chimarrão com Jesus. Eu não gosto de falar muito disso, porque é minha intimidade com Deus, mas é a maneira que eu fico. Eu sento no chão, às vezes deito, eu oro por mim mesmo. Queridos, eu pego óleo, eu unjo minha cabeça assim, ó. Uma vez minha irmã viu e falou, ih, tá ficando louco. Eu unjo minha cabeça, eu falo, Deus abençoa, abençoa. Queridos, porque a minha comunhão com Deus. Você já viu o tanto que a gente se amaldiçoa? Ah, como eu sou burro, ah, como eu não consigo, ah, que droga, ó a minha vida, ó como eu sou... Para cada vez que você falar isso, você tinha que pegar óleo na sua mão e falar, a bênção do Senhor está aqui. Eu sou abençoado por Deus. Isso não é prepotência, isso é crer. Crer que a palavra de Deus é verdade. Eu me auto-unjo. Eu pego óleo, eu fico ungindo minha cabeça assim. Eu oro, queridos, eu deito no chão, eu fico ali.
Pratique Mateus 6,6 esse ano. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada, vai haver uma revolução na sua vida. Sabe, às vezes aquela insatisfação de viver, ela vem da falta de comunhão com Deus. Não estou dizendo que as pessoas que têm às vezes algumas doenças, algumas dificuldades, é falta de Deus. Eu estou falando que muitas das vezes as nossas dificuldades que nós temos interiores, elas são por falta da nossa comunhão com Deus. Você consegue entender que é algo simples? Não precisa assim de um show pirotécnico, não precisa de um ritual. Simplesmente vá, fecha a porta e fala: Jesus, eu estou cumprindo Mateus 6,6. Você prometeu que em todos os dias da minha vida o Senhor estaria comigo. É uma promessa. Então o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, eu fecho a porta, eu sei que o Senhor está aqui, pronto. Curte um tempo com Ele lá. Amém? Alimente a sua fé. Faça valer a pena a obra de Jesus. Ponto 2. Não tome decisões baseado no que você vê. Estamos conversando sobre como andar por fé. Não tome decisões baseado no que você vê. Não é por vistas, queridos, que nós vivemos. Não é porque vemos. É por fé. Existem 3 tipos de homem na Bíblia, queridos. Resumindo, o homem natural ou o homem animal que pensa de forma natural é aquele que não nasceu de novo. O homem carnal é o que nasceu de novo, mas não amadureceu. Ele pensa e age como o homem natural. Ele nasceu de novo, ele teve a experiência do novo nascimento, só que ele não amadureceu. Por isso que ele continua sendo um homem carnal. Apesar de ter nascido de novo, ele não pensa nas coisas de Deus. Ele pensa como um homem natural. E existem, queridos, o homem espiritual, que é o que nasceu de novo, que passou pelo processo de arrependimento, ou de metanoia, de mudança de mente, que passou pelo processo da renovação da mente, que passou pelo processo de renovar a mente, que é o metamorfo, que houve uma metamorfose nele. Esse não anda mais por vistas, baseado nos seus 5 sentidos. E esse é o nosso alvo, de nos tornarmos homens espirituais. Amém? Homens e mulheres espirituais. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo processo de metanoia, com o processo de metanoia houve um processo de metamorfo, uma mudança, que parou de viver baseado nos 5 sentidos, parou de viver baseado no que vê, e agora começa a viver baseado naquilo que o Espírito Santo o direciona. Amém? E aqui vão sair homens e mulheres espirituais. Amém? Esse é o nosso foco, queridos. Esse é o nosso foco. Vamos sair aqui do nosso meio. Homens e mulheres espirituais. Amém? Quer ver um exemplo, queridos? Abram lá em Gênesis 13. Gênesis 13, do 8 ao 12. Isso aqui é muito interessante, queridos. Presta atenção. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Amém? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, escolherei eu ir para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou suas tendas até Sodoma.
O que aconteceu, queridos? Os dois cresceram tanto, Abrão e Ló cresceram tanto, eles foram tão abençoados, que eles cresceram e começou a dar confusão entre os pastores deles. Começaram a brigar, porque eles começaram a crescer. O que Abrão fala? Abrão chega para Ló e fala, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló levanta os olhos com vistas e ele olha a campina do Jordão. Tudo bem regado, tudo bonito, parecendo um jardim do Senhor, como a Bíblia fala. Muito lindo. Para onde ele decidiu ir? Para a campina do Jordão. E Ló levantou acampamento e foi para a campina do Jordão. Ló escolheu, queridos, pelo que ele viu de maneira natural. Aos olhos de Ló, ele estava indo por um lugar abençoado. Tinha água, era bom para os seus negócios. Mas o lugar era terrivelmente promíscuo. O lugar onde Sodoma e Gomorra estavam. Era extremamente promíscuo. Tanto é, queridos, que no capítulo 19, nós vemos Ló trazendo 2 anjos do Senhor para dentro da sua casa, e os habitantes de Sodoma e Gomorra chamando esses anjos para fora, para quê? Porque eles queriam ter relações sexuais com esses anjos. De tão pervertido que era essa terra. Parecia aos olhos de Ló um bom negócio. Queridos, nem tudo que aos nossos olhos naturais parecem bom, ele é bom. Por isso que nós não andamos por vista, nós andamos por fé, pelas direções que Deus nos dá. Amém? Porque o que aconteceu, queridos? Depois que Ló foi para lá, queridos, houve essa confusão e Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus poupou Ló. Ló fugiu com a sua família, suas 2 filhas e sua esposa. O que aconteceu? A esposa de Ló olhou para trás. O que aconteceu com ela? Se transformou em uma estátua de sal. Então, pela escolha de Ló, que ele escolheu por vistas, achando que era algo bom, no final das contas ele perdeu a sua esposa. Mais para frente ele foi habitar em montanhas, queridos. As suas 2 filhas tramaram e falaram, vamos embebedar nosso pai e ter relação com ele para ter filho com ele. E as 2 tiveram relações sexuais com seus pais, com seu pai e engravidaram. E aonde essas meninas aprenderam isso? Em Sodoma e Gomorra. Parecia um bom negócio, só que acabou custando a sua família. Vocês conseguem entender que nós não tomamos decisões por vista? Nós não olhamos assim e falamos, isso é bonito, então para cá que eu vou. Nós tomamos as nossas decisões baseadas naquilo que Deus nos fala. Amém? E por isso que nós precisamos cumprir Mateus 6. Porque ali Deus vai falar conosco. Ló escolheu por vista. Isso lhe custou a sua família. Queridos, eu só vou abrir um parênteses, eu faço uma associação com isso, queridos. Um parênteses na mensagem. Ló, queridos, teve problemas depois de escolher, por quê? Porque ele expôs a sua família à promiscuidade. Amém? Ele expôs as suas filhas a uma cultura depravado. Sim ou não? Quando ele leva a sua família para Sodoma, ele expõe as suas 2 filhas a uma cultura depravada. Queridos, eu já trabalhei com algumas pessoas, alguns jovens, algumas meninas com problema na sua sexualidade, sabe por quê? Porque começaram a ter e ver filmes pornográficos dos seus pais. Dos seus pais. Os pais expuseram suas crianças a uma cultura depravada. E isso traz problemas. Pornografia é uma desgraça. Amém? Amém? Só um parênteses. Eu sempre faço essa associação com as filhas de Ló, com essas desgraças que a gente vê, atendendo jovens com problema na área sexual. Por quê? Porque começaram a ver fitas, cassetes que os pais tinham. Isso distorceu a personalidade das meninas.
de meninas, eu já acompanhei meninas que distorceu a personalidade delas por coisas que elas viram. Não exponham seus filhos a uma cultura depravada. Amém? Fecha parênteses. Por que Abraão deu o direito de escolha para Ló? Você já fez essa pergunta? Imagine, você está tocando o teu negócio. Qualquer um aqui, quem trabalha com negócio, você está tocando o teu negócio. Você chegaria para alguém assim, para o teu sócio e falar, escolhe aí. Se você escolher vir para cá, eu vou para lá. Difícil, né? Sim ou não? Difícil. Mas por que Abraão deu esse direito de escolha para Ló? Por um simples motivo, queridos. Por fé. Porque Abraão, ele tinha uma palavra. Gênesis 12, do 1 ao 3, não precisa abrir, fala assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, queridos, ele não foi atrás da bênção. Abraão era a própria bênção. Porque Deus falou o que para ele? Se tu uma bênção. Abraão era a própria bênção. Abraão não vinha em um culto, queridos, para ser abençoado. Ele vinha porque ele era abençoado, ele ia ser uma bênção na vida das pessoas. Vocês estão conseguindo me entender? Ele tinha uma palavra de Deus. Então ele falou: Ló, se você escolher para onde você for, para onde eu for, pode ser um deserto, eu vou ser abençoado. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é comigo. E eu quero te dizer uma coisa: em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E eu e você somos uma bênção. A ideia de Deus, queridos, não é mais tirar o crente do deserto. Sabe qual que é a ideia de Deus? Transformar o deserto em um manancial através da sua vida. Isaías fala isso. Transformarei o deserto em um manancial. Você pode estar passando um deserto, querido, e no meio do deserto, através da bênção de Deus, de Cristo Jesus na sua vida, você vai transformar o deserto em um manancial. Porque você é uma bênção. Fala assim: eu recebo. Eu sou uma bênção. Amém, queridos? Amém. Deus vai transformar o deserto em um manancial, queridos. Vai correr água pelo deserto. Nas áreas da sua vida, queridos, que parecem um deserto, eu profetizo sobre a sua vida que vai vir uma torrente de água, e através da bênção de Deus sobre a sua vida, vai ser transformado em um manancial. E você vai testemunhar no final de 2019 que as áreas da sua vida foram transformadas. Porque Deus não vai te tirar do deserto, Ele vai te dar capacidade de transformar o deserto em um manancial. Creia nisso. Nós vivemos por fé e não por vistas, queridos. Abraão tinha uma palavra, que ele seria abençoado. Por onde ele fosse, ele seria uma bênção. Por onde você for, você é uma bênção. Ele viu de forma espiritual. É esse o nosso grande desafio, queridos. Ser guiado pelas palavras e pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra filhos de Deus aqui é ruios, filhos maduros. Ruios, aqueles que amadureceram. Ruios, aqueles que desenvolveram. Ruios, aqueles que cresceram. Ruios, aqueles que andam por fé. E aqueles que são ruios, aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E Deus tem falado que o melhor ano da sua vida vai ser o ano de 2019. Creia, viva por fé. Amém? Queridos, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Logo depois do seu batismo, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Imagina, ele teve a experiência do batismo, o Espírito Santo vem e guia ele ao deserto. Mas eu e você muitas vezes queremos sair do deserto, mas muitas vezes o Espírito Santo vai nos guiar ao deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás, queridos.
As coisas de Deus, às vezes, são ilógicas. Muitos de nós lutamos para sair do deserto. O Espírito Santo, muitas vezes, nos guia para lá. Mas é por fé e não por vista. Porque quando você for ao deserto, o deserto vai se transformar em um manancial. Amém? Amém. As coisas de Deus, queridos, muitas vezes elas são ilógicas. Então nós não tomamos decisões por vistas. Nós tomamos por fé, não por aquilo que vemos. Amém? Como andar por fé? Não tome decisões baseadas em suas emoções. Queridos, eu e você, quando nascemos de novo, nós somos espírito, alma e corpo. E Deus fala ao nosso espírito. Deus fala ao nosso espírito. Eu e você, quando nascemos de novo, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. E Deus fala no nosso espírito. No espírito nós temos a comunhão com Deus, nós temos a nossa consciência e a intuição. Deus interage comigo e com você no nosso espírito. Olha o que Romanos 8, do 15 ao 16 fala. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, falar de Deus é onde? É no nosso espírito. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então, falar de Deus, queridos, é no nosso espírito. A nossa alma, queridos, contém a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Antes de nascermos de novo, queridos, nós éramos guiados pela nossa alma, pela nossa mente, pela nossa vontade, pelas nossas emoções. Fazíamos o que estava na telha. Você já escutou aquele ditado? Eu faço o que está na telha. Isso é a pessoa que não nasceu de novo, queridos. Por quê? Porque ela é guiada pela sua alma. Já escutou as pessoas falando, eu não passo vontade. Eu não passo vontade. Se eu tiver vontade de beber, eu bebo. Se tiver vontade de farrear, eu farreio. Se tiver vontade de fazer bagunça, eu faço. Eu não passo vontade. Vocês escutaram isso? Isso é uma pessoa natural, que não nasceu de novo, que ela é guiada pela sua alma. E na nossa alma tem o quê? A nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Lembra antes de você aceitar Jesus que as tuas emoções reinavam sobre você? Que elas te dominavam? Quando você ficava bravo, você ia e enfiava a mão na cara de alguém? Já passou por isso? Você ia lá, jogava as cadeiras, brigava com todo mundo. Era 500, briguento, nervoso. Sim ou não? Você era assim? Por quê? Porque você era guiado pela tua alma. Agora eu e você nascemos de novo. Nascemos de novo. E agora tem uma briga entre o espírito e a carne. A velha natureza querendo que você fique bravo, nervoso, xingando os outros, brigando. E o espírito que tenta te levar, não. Libere perdão, trabalhe. Só que a tua alma, queridos, ela foi Senhor por muito tempo. E ela não quer perder o reinado. Ela não quer perder o reinado. Você foi guiado pela tua alma, pelas tuas emoções, seus sentimentos por muito tempo. E ela não quer perder o reinado. Só que agora existe um novo Senhor. Jesus é o Senhor. Vocês estão conseguindo me entender? Agora existe um novo Senhor. Como que eu alimento esse senhorio? Mateus 6, na comunhão com Deus. Então é uma guerra, queridos. É uma guerra de vontades. É uma velha natureza animal querendo nos dominar e a natureza de Deus querendo nos guiar. Vocês estão me entendendo? Amém? Por isso que nós não tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. Ah, é para hoje, é para agora. Se for para agora, é não. Guardem isso para você. Se for para resolver hoje, agora, pastor, me dá uma resposta, então é não. Porque nós precisamos de tempo para orar, para perguntar para o nosso Senhor. Já viu o TechPix? É agora.
Aquela camerazinha que eles vendiam? É a hora da TechPix, promoção só hoje, relâmpago, vai acabar, ligue agora, porque senão você perde a promoção. Se for para agora Não, porque o marketing aprendeu a manipular as nossas emoções. Eu não consigo ver uma promoção, pastor. Se converta. Decisões baseadas na nossa alma. Você já viu que quando a tua alma está muito angustiada, nervosa, você não consegue pensar direito? Ou é só comigo? Queridos, quando nós comparamos corpo, espírito, alma e corpo com o tabernáculo tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. O santo dos santos é o nosso espírito, é o lugar central do tabernáculo. Quando o sacerdote fazia todo o processo, ele chegava no santo dos santos. Quando ele chegava no santo dos santos, ele enchia aquele lugar de fumaça, a arca da aliança estava ali, ali Deus se manifestava. Aquele lugar, o santo dos santos, é um lugar de silêncio. Repita comigo, silêncio. O santo dos santos, queridos, é um lugar de silêncio. O nosso espírito, para nós ouvirmos o nosso espírito, nós precisamos aquietar a nossa alma. No meio das muitas vozes, nós não ouvimos a Deus, queridos. Por que nós precisamos ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta, ficar em um lugar quieto e ouvir a Deus? Para nós entrarmos no santo dos santos, o lugar secreto, o lugar de silêncio, onde nós conseguimos ouvir a Deus. Davi entendia isso. No Salmo 42:11 ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ao qual é a salvação da minha face, é o meu Deus. O que Davi estava falando? Ele estava falando com a sua alma. Por que te perturbas dentro de mim? Davi olhou para a alma dele e falou: por que você está perturbada? Por que você se perturba? Se acalme, espere em Deus, porque ainda nós vamos louvar Ele, porque a salvação vem dEle. Quando você estiver muito angustiado, fale para a sua alma: aquieta-te, alma, porque a salvação, ela vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus do impossível. Queridos, é uma palavra, é um agir, é um sopro, é uma experiência com Deus, e a tua vida nunca mais é a mesma. É uma ideia que o Espírito Santo te der, a sua vida nunca mais é a mesma. Quando sua alma estiver abatida, fala: aquieta-te, alma, aquieta-te, alma, aquieta-te, alma. Quando eu estou muito angustiado, queridos, eu ligo uma música, eu fecho a porta e eu deito, eu fico quieta, alma, quietinho. Ouça a Deus, e começo a me aquietar, até eu conseguir ouvir a Deus. Mas você perceba, você só ouve a Deus no silêncio. É no silêncio, queridos. Precisamos muitas vezes dialogar com a nossa alma. Muitas vezes é uma luta entre a fé e a razão, querido. A tua alma, assim, ela vive no plano cartesiano, assim. A tua alma vive nisso. Quando Jesus chegou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, no plano cartesiano, ele olhou assim: como pode eu, velho, voltar a ser criança e entrar de novo no ventre da minha mãe? O que o Nicodemos estava fazendo? Estava pensando de forma racional. Jesus chegou para ele: é necessário nascer de novo. O que ele racionalizou no plano cartesiano? Ele pensou: para mim nascer de novo, eu preciso me tornar uma criança, um bebezinho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Forma racional. Só que Jesus estava falando da forma espiritual. Às vezes a tua alma fica naquele plano cartesiano: como eu vou fazer? E agora isso, e aquilo, e aquilo. 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 2. É assim que a nossa alma trabalha. E daí fica aquela luta. Só que a fé, ela vai além da razão. Amém? Então é assim, queridos, que nós vamos desenvolver e andar por fé nesse ano. O ano da multiplicação, o ano de 2019, vai nos desafiar a andar por fé. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém?